Oi, hoje a gente vai desvendar um verdadeiro quebra-cabeça jurídico. Pensa comigo, como é que uma casa, que a própria lei protege para ser a moradia de uma família, pode acabar se tornando legalmente invendável? Parece que uma coisa não bate com a outra, né? Mas é exatamente isso que a gente vai entender agora. E a grande questão que fica é essa: se o imóvel é considerado um bem de família, ou seja, ele não pode ser tomado para pagar a maioria das dívidas, como é que um juiz pode chegar e simplesmente bloquear qualquer tentativa de venda? Essa é a pergunta que uma decisão bem importante do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, veio responder de uma vez por todas. Então, a gente tem aqui uma verdadeira colisão de gigantes. De um lado, o direito à moradia, que é sagrado, e do outro, uma ferramenta da justiça para garantir que as dívidas sejam pagas. É o bem de família que é protegido contra o ativo bloqueado, que fica meio que congelado. Vamos entender cada lado dessa história. Primeiro de tudo, o que é esse tal de bem de família? Bom, a Lei 8.009, lá de 1990, criou uma proteção super especial para o imóvel onde a família mora. A ideia por trás disso é muito nobre. É proteger a base da família e garantir o direito constitucional à moradia. Na prática, o que isso significa? Que a casa se torna impenhorável. Ou seja, ela não pode ser tomada e ir a leilão para quitar a maior parte dos débitos. Ok, mas aí surge uma pergunta bem óbvia, né? Se o bem mais valioso de quem deve está, na teoria, fora de alcance, o que a pessoa que tem dinheiro para receber pode fazer? A justiça precisava de um jeito de agir que não passasse por cima da proteção à moradia, mas que também não deixasse o devedor simplesmente usar essa proteção para não pagar o que deve. É aí que a tecnologia entra em cena. Agora, vamos falar da peça-chave que monta esse quebra-cabeça, a CNBI. Talvez essa sigla não seja tão famosa, mas ela representa uma verdadeira revolução na forma como a justiça faz suas decisões valerem na prática. Pensa na CNIB como um gigantesco sistema de alerta nacional. Ela foi criada pelo CNJ e o trabalho dela é comunicar ordens de bloqueio de bens para todos os cartórios do Brasil praticamente em tempo real. Então, se um juiz lá em Roraima bloqueia um bem, um cartório no Rio Grande do Sul fica sabendo na mesma hora. Isso serve para duas coisas muito importantes. Impede que o devedor saia vendendo tudo para fugir da dívida e também protege quem vai comprar um imóvel, garantindo que não tem nenhuma pendência judicial escondida. E com essas duas forças no jogo, de um lado, a proteção da casa da família, e do outro, o poder de bloqueio da CNB, o confronto era questão de tempo. E isso nos leva direto ao ponto de virada, uma decisão que fez história no Superior Tribunal de Justiça. O caso em questão é o recurso especial de número 2175-073, que veio do Paraná. A pergunta que chegou para o STJ foi bem direta, sem rodeios. Um juiz pode usar a CNB para decretar a indisponibilidade de um bem de família que, por lei, é impenhorável? A resposta que o tribunal deu mudou as regras do jogo. E aqui a gente chega no coração da história, na lógica brilhante que o STJ usou para resolver esse paradoxo todo. Foi uma distinção jurídica que fez toda a diferença. Vamos entender qual foi o pulo do gato. O ponto crucial está todo aqui, olha só. Penhora e indisponibilidade não são a mesma coisa. A penhora é quando a justiça efetivamente toma o imóvel para levar a leilão e pagar a dívida. É a perda do bem. Já a indisponibilidade é uma medida de prevenção. Ela não tira o imóvel do dono. A família continua morando lá, a vida normal. O que ela faz é congelar a matrícula do imóvel no cartório. Na prática, impede a venda ou a transferência para outra pessoa. E essa citação, tirada direto da decisão do STJ, bota um ponto final na discussão. O tribunal fez questão de deixar bem claro que, mesmo com a ordem de indisponibilidade, os direitos de usar a casa para morar, de viver ali, estão totalmente protegidos. Ou seja, a proteção da Constituição continua valendo. Tá. Tudo bem. Mas na vida real, o que isso significa de verdade? Qual o efeito prático dessa decisão para quem deve e para quem tem que receber? Vamos ver como isso funciona. O processo funciona como uma espécie de pressão inteligente. Funciona assim. Primeiro, o juiz lança a ordem de indisponibilidade no sistema da CNB. Num piscar de olhos, todos os cartórios do Brasil recebem essa notificação. A partir daí, a pessoa que deve fica impedida de vender ou transferir aquele imóvel. Essa situação cria uma pressão enorme para que ela procure o credor, negocie e pague a dívida. E de quebra, a medida ainda protege qualquer pessoa que pense em comprar o imóvel, porque ela vai ser avisada que existe uma pendência judicial ali. E isso nos leva à intenção estratégica por trás dessa decisão. O foco aqui não é punir ou deixar uma família sem ter onde morar. É uma ferramenta para combater a fraude, para impedir que a pessoa saia vendendo tudo o que tem. É uma forma de garantir que a cobrança da dívida seja eficiente, mas sem desrespeitar os direitos fundamentais. É como se a justiça dissesse: olha,
pode continuar morando aí, mas você não vai poder fugir da sua obrigação vendendo o bem. Essa decisão do STJ, na verdade, abre uma discussão muito maior sobre o futuro da cobrança de dívidas aqui no Brasil. E o autor do artigo que baseou essa nossa análise, o Elias Marques de Medeiros Neto, traz uma visão bem interessante sobre o assunto. A reflexão que o autor nos propõe é bem provocadora. Normalmente, a gente pensa no bloqueio de bens como uma medida extrema, para ser usada só quando todas as outras tentativas de cobrança falharam. Mas ele questiona, será que precisa ser assim mesmo? E a proposta dele é bem ousada. Ele defende que a indisponibilidade via CNB não deveria ser a última cartada. Pelo contrário, deveria ser uma ferramenta aplicada logo no começo do processo de execução, quer dizer, da cobrança judicial da dívida, especialmente quando já existem sinais de que a pessoa que deve não está com muita intenção de colaborar. E os argumentos para essa abordagem mais proativa são bem fortes, Nil. Usar CNB logo de cara já cria uma pressão para um acordo, preserva o patrimônio que poderia ser desviado no meio do caminho, evita fraudes e, no fim das contas, faz com que todo o processo de cobrança seja mais rápido e muito mais eficaz. É uma mudança de mentalidade, sair de uma medida que reage a um problema para uma ferramenta estratégica de verdade. E no final a gente fica com essa reflexão. Será que essa decisão do STJ encontrou o equilíbrio perfeito entre proteger a moradia e garantir o pagamento das dívidas? Ou será que isso pode ser visto como um exagero no futuro? Congelar um bem que é protegido sem tomar ele do devedor é o caminho para a gente ter uma justiça mais eficiente? A pergunta fica no ar. Obrigado pela companhia e até a próxima.